Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Prazer estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos entrevistar o Armando Varela e o tema da nossa live de hoje, da nossa conversa, vai ser economia circular. E primeiro eu gostaria de agradecer o Armando, né? Agradecer vocês que estão seguindo. É um prazer enorme, Armando, estar com você, para a gente conversar sobre economia circular no setor de papel cartão, sempre muito esquecido, na verdade. Bom, o Armando Varela, para quem ainda não conhece, ele é atualmente diretor comercial e de marketing da Papyrus. Ele trabalha lá há 14 anos, mas ele trabalha no setor de papel cartão há mais de 34. Não devia ter falado o assunto. Poxa, né? É muito tempo. É muito tempo. Bom, com isso, acho que o Armando reúne como poucas pessoas, poucos executivos no Brasil, que conhecem praticamente todas as empresas de papel cartão. Muito bem, por sinal, né? Então, eu acho que isso que valida você estar aqui com a gente, a sua experiência, essa sua trajetória, né? E eu acho que também as suas crenças, né? Eu conheço há uns 4 meses e já sei que as suas crenças são compatíveis com o que você faz, né? Eu acho que o que você faz tem a ver com o seu propósito, tem a ver com o que você acredita, e eu acho isso extremamente importante, né? Cada vez mais. Sim. Vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa, é óbvio que eu não posso deixar de perguntar sobre a questão da pandemia, como é que vocês estão lidando com isso, como é que está afetando o setor, ou a Papyrus, ou você, sua família. Ok. Assunta, primeiro, acho que obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando, né? Eu sei que a gente se conhece só há 4 meses, mas apesar de ser pouco tempo, a gente já tem bastante intimidade, o que é uma mentira, né? A Assunta foi uma das minhas primeiras clientes lá atrás, quando ela ainda trabalhava na Toga, faz muito tempo, e eu não deixo de contar que eu corri atrás dela em cima daquelas máquinas de rotogravura lá, porque ela sempre estava atrás do papel e eu atrás dela para saber o que estava acontecendo. Então a gente tem um conhecimento antigo, mas vamos falar da Covid, né? Olha, a família está bem, graças a Deus, todo mundo aqui está muito bem, a gente tem se protegido, seguindo a maioria das instruções, né, que a gente tem para fazer, para seguir da OMS. A empresa, nesse momento, ela está indo bem até para o momento atual, né? A gente tinha um plano no começo do ano de trabalhar em alguns mercados que iam crescer, e a gente tem a sorte de estar conseguindo desempenhar relativamente bem nesses mercados, né? Talvez, antes de falar um pouco da Papyrus, a visão que eu tenho hoje do mercado de papel cartão para embalagem durante a Covid é positiva, porque é uma indústria necessária, a gente não parou de trabalhar em nenhum momento, nenhuma das indústrias para trabalhar. Alguns segmentos estão indo bem, estão demandando bastante papel para embalagem, então a gente tem trabalhado para eles. Alguns, né, que estão mais ligados ao varejo diminuíram bastante o seu volume, e por uma questão mundial, né, a China é um grande produtor e exportador de papel cartão, como a pandemia começou primeiro na China, eles deixaram de fornecer, e isso deu uma chance para a gente aqui no Brasil, para as empresas brasileiras, suprirem essa falta de oferta da China. Então, pelo menos até agora, esse mercado exportador tem sido um mercado bom para todos os produtores de papel cartão nacional, até que a China volte a retomar, ou volte um pouco mais forte para o mercado, e aí as coisas devem se equilibrar novamente, né? O mercado internacional também está sofrendo com os problemas da pandemia, mas a China era um grande fornecedor, então isso ajudou a todo mundo. Então a empresa trabalha, a gente tem sempre a preocupação com os nossos colaboradores, então desde o primeiro momento a gente adotou vários procedimentos de segurança, de saúde, todo o escritório comercial que fica em São Paulo, na capital,
está em home office já fazem agora 9 semanas, ou quase 10 semanas, a fábrica está trabalhando normalmente, o pessoal administrativo está trabalhando na fábrica, fica em Limeira, com todos os procedimentos de segurança, todo mundo que é do grupo de risco foi afastado, né, está em casa, aqueles que não estão trabalhando, a fábrica está fechada para visitas, a maioria delas não estão sendo permitidas, e a gente tem trabalhado para preservar a saúde de todo mundo. Até o momento, a gente não tem nenhum caso grave, nada que possa nos preocupar, né? Está todo mundo com saúde, todo mundo indo bem, todo mundo trabalhando adequadamente. Quando você falou aí do setor que está trabalhando, você comentou que vocês estão fechados para visitas, vocês não estão recebendo visitas. Sim. Me fala um pouco, e a questão das cooperativas, né? Elas foram muito afetadas? Então, o assunto, eu acho que as cooperativas, sim, foram afetadas, até porque, com todo o comércio de rua, né, fechado, com São Paulo fechada ou na quarentena, a possibilidade de coleta diminuiu muito, né? Então, elas sim estão afetadas, diminuiu a disponibilidade de produto para as cooperativas, mas, por outro lado, não diminuiu a nossa possibilidade de compra, né? Então, como eu falei, as empresas trabalham normalmente, então sempre que tem disponibilidade, a gente tem, no caso da Papyrus, a gente tem se abastecido normalmente das cooperativas que a gente tem comprado, talvez comprado mais volumes, comprado o mesmo volume de mais cooperativas, porque nem todas estão conseguindo concentrar o volume, mas a gente tem mantido a atividade com eles. O nosso assunto hoje, né, o tema que é do convite, foi falar um pouco sobre economia circular. E por que eu quis convidar alguém do setor de papel? Porque muita gente, mas assim, muita gente que não entende ou que não enxerga que o setor de papel cartão, papelão ondulado, de papel, pode, deve e faz economia circular, né? Quando você fala economia circular, você percebe que remete as pessoas às cadeias do setor de plástico, de alumínio, de vidro, até de aço, mas nunca ou raramente de papel. Além do que, tem pessoas que acham que só porque é papel, fonte celulósica ou piteiro de árvore, pode ser jogado fora, que vai biodegradar, que está tudo bem. Isso são os mitos que a gente precisa cada vez mais quebrar esses paradigmas. Hoje, eu algumas vezes passo no supermercado para procurar embalagem nova, né? Olha, eu achei uma coisa aqui fantástica da Nestlé, não sei se as pessoas viram, uma lata de aço da Nestlé, da Molico. A Nestlé tem sua própria fábrica de lata dentro, né, ela é verticalizada, e eles colocaram, né, vamos repensar nossas embalagens. Essa lata é feita com material reciclado. E aqui atrás eles estão explicando, né, orientando, explicando e ainda falando, usamos cerca de 18% de aço reciclado nessa lata. Achei bárbaro, né? Porque aqui tem educação, tem informação, e começam as pessoas, né, os consumidores, porque é ele, o primeiro elo da cadeia, que precisa botar de volta. Né? E, é lógico, né, o exemplo do TAEC, da marca TAEC, como o novo de novo, né? Que a gente já comentou, acho que teve até uma participação grande da Papyrus no início. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância de economia circular e de economia circular no setor do papel. Tá. Assunto, acho que, para falar um pouco para eu poder falar de economia circular, eu queria falar de economia linear e fazer uma brincadeira para chegar na circular, né?
eu sei que todo mundo sabe o que é economia circular e todo mundo sabe o que é economia linear, mas eu queria fazer um paralelo entre as duas. Então, vamos começar pela linear, que é aquela que a gente está acostumado a trabalhar, né? Como é que eu vejo isso, né? Olha, a gente tem um monte de recurso que vem da natureza, né? Os recursos minerais, a água, os recursos orgânicos, e a gente pega aquilo como indústria, como humanidade, e transforma aquilo durante um processo, né? Então, a gente pega os recursos naturais, põe num processo que a gente desenvolveu, industrial, transforma em algum tipo de produto, vai para nós como consumidor, a gente consome aquilo, e no final dessa cadeia linear a gente dispõe aquilo que a gente consumiu. Vamos falar de embalagem, né? Então a gente produz isso e no fim a gente dispõe as embalagens. E no momento que a gente dispôs a embalagem, usou e jogou ela em algum lugar, a gente esquece que aquilo acontece, né? Porque dali para frente não é mais problema nosso o que aconteceu, né? E aí a gente acumula, é como se a gente tivesse um montinho de recursos aqui naturais, a gente transforma um montão de coisinha separado, consome tudo isso e no final a gente junta tudo num montão, que é o que a gente dispôs, né? E tudo que está disposto ali é recurso. Se a gente conseguisse pegar essa economia linear, dobrasse ela, a gente ia ter o recurso que a gente usou aqui no começo como disposição, como resíduo, na volta como recurso inicial, como matéria-prima. Então a economia circular é um montão de compromissos de todos os elos da cadeia, que somos nós, produtores de embalagens, de produtos para embalagem, os produtores de produtos de uma maneira geral, a cadeia de distribuição, o consumidor, os órgãos públicos que coletam, e tudo isso trabalhando em conjunto para poder ter um resíduo de melhor qualidade e que a gente pudesse reaproveitar. O papel cartão, que vem da celulose, e a celulose no Brasil, a maioria vem do eucalipto, é todo reflorestado. Então a gente já sai com uma grande vantagem, porque o recurso é renovável, né? É lógico que o recurso é renovável, mas também se a gente consumir todo o recurso sem reaproveitar, um dia pode faltar terra, sei lá, para a gente colocar tudo que a gente precisa de árvore. Então, é importante a gente também reciclar a matéria-prima papel, também porque isso está disposto num aterro. E se a gente não tirar do aterro, a gente também vai lotar os aterros. E a matéria-prima papel, de uma maneira geral, ela é reciclável, ela é 100% reciclável, desde que bem cuidada na cadeia. Então, aquilo que como a gente vai trabalhar a cadeia de produção, vai fazer com que a gente transforme a economia, ou a cadeia de papel cartão para embalagem, numa economia circular cada vez melhor, né? Então, é possível fazer reciclagem de papel cartão de uma maneira total? Sim, depende de nós, dos elos da cadeia, depende de como a gente na Papyrus, por exemplo, que trabalha com aparas de papel, mas também com celulose virgem, como a gente mistura as duas coisas, né? Como a gente mistura a celulose virgem, como a gente recebe, separa, limpa as aparas de papel e como a gente transforma isso num papel novo, num papel de primeira qualidade, como qualquer papel que saiu da nossa fábrica mesmo, com 100% de celulose virgem, por exemplo, até aquele que é 100% de celulose reciclada. Depende de como a cadeia toda se movimenta. E aí a gente, sei lá, dando um exemplo, né? Quando a gente fala da gráfica, a gráfica pega o nosso papel cartão, ou o papel de uma maneira geral das empresas, e ela vai imprimir, corte e vincar. A qualidade da tinta, o tipo da tinta que ela colocar no papel cartão, vai ajudar ou vai dificultar a gente a reciclagem lá na frente. O tipo de verniz, o tipo de cola, tudo isso vai ajudar ou dificultar. Se a gente tiver com uma mesma ideia, mentalidade, nós as gráficas, por exemplo, vai facilitar a reciclagem lá no final, o reaproveitamento do papel. Se o end user, ele tiver, que é o dono da marca, se ele tiver alinhado com esse movimento, ele também pode desenhar, especificar produtos, papel, cartão, a embalagem, o desenho da embalagem, de uma maneira que também facilite o reaproveitamento lá na frente. O tipo de material, se ele vai misturar, se ele não vai, o tipo de barreira que ele vai usar, porque o papel cartão pode ter várias barreiras que podem ajudar na conservação dos alimentos, mas depende do que ele especificar, vai facilitar ou dificultar a reciclagem lá na frente. E também, seguindo mais no elo, como vai ser distribuído, como é que as cadeias de varejo vão nos ajudar a recuperar as embalagens, como que o consumidor vai dispor,
se a gente em casa vai dispor tudo misturado com o resíduo orgânico, ou se a gente vai separar. Como é que tudo isso, a qualidade do resíduo no final vai indicar uma cadeia melhor, uma economia circular mais perfeita, mais eficiente. Madura, né, talvez. Sim, mais madura. Mais educada, né? Mais educada. Você tem números, por exemplo, eu penso sempre na Alemanha, porque como sempre vamos visitar as feiras e Sim. conhecemos o papel cartão lá, que é bastante, tem um índice de reciclagem altíssimo, né? Lógico, porque eles começaram muito antes que nós, com coleta seletiva, educação ambiental, e hoje eles conseguem coletar muito e conseguem produzir muito, um teor de pós-consumo, eu não sei qual é exatamente, mas é muito alto. Pelo cartão a gente nota. Você tem algum comparativo disso? Eu não tenho comparativo com outros países, mas eu tenho alguns números aqui no Brasil, né? Então, de toda a produção nacional de papel para embalagem, e aí papel para embalagem é papel cartão é o papel que vai, por exemplo, nas embalagens de farmacêuticos, de remédios, né? Aquele cartão um pouco mais duro, que ele tem uma camada branca, tudo bem. Esse é o papel cartão. Mas também, nesse número que eu tenho papelão ondulado, tenho papel para embalagem para sacos, o craft, tudo isso está misturado nessa, e até também o papel que não é para embalagem, que é o papel para livros, para papel offset, capas de livros. Então, de tudo que o Brasil produz de papel, o Brasil é capaz de reciclar 67%. Essa é a média dos últimos anos. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Ele é capaz de reciclar? Não, ele recicla hoje. Capacidade. Não, a capacidade é maior do que essa, né? Hoje a gente recicla efetivamente 67%, né? De tudo que é colocado no mercado, volta para o sistema produtivo 67% de todo o volume que é colocado no mercado, né? Tá. Cada tipo de papel tem um número um pouco diferente. Então, se a gente for para o papel ondulado, o papelão ondulado tem um índice de reciclagem maior do que a média, que é 67%. Se for para o papel cartão, ele tem um índice de 67%. E isso depende das cadeias, né? Quantas cadeias estão preparadas. A cadeia de papel, ela está preparada para reciclar. Então, tanto uma cadeia, um ramo dessa cadeia, que são os aparistas, que vão buscar papel cartão nas gráficas, nas indústrias e trazem de volta para nós recicladores, quanto as cooperativas que vão buscar basicamente nas nossas casas, né, ou nos aterros, onde tem nas coletas seletivas, eles trabalham lá também, a gente consegue reciclar 67%. No papel cartão, ele está vivendo basicamente dentro da nossa casa, né? Ele é um produto que a gente consome a cada segundo, a cada momento, e ele é descartado durante o dia, né? Uma caixa de papelão ondulado, por exemplo, ela é muito descartada no supermercado, porque ela serve como transporte, e quando ela chega na casa da gente, é raro a gente querer manter a caixa por muito tempo, então a gente descarta ela e ela é muito visível para ser recolhida na rua e pelos catadores. As caixas de papel cartão, que são cartuchos, são um pouco menores, eles precisam de mais cuidado. A gente precisa separar em casa efetivamente, dispor eles num lugar adequado para depois ser coletado adequadamente. Tem um potencial muito grande no papel cartão para a gente voltar o material para a cadeia produtiva. E esse potencial depende de, lógico, no caso do papelão ondulado, é menor o potencial porque eles já estão muito mais evoluídos nessa cadeia e reciclam muito mais, né? Adiantados. Tá. Eu sei que vocês trabalham, não sei se é assim, homologam e depois auditam as cooperativas, né? Isso é uma prática no setor de cuidar, né, de alguma forma, educar, orientar as cooperativas, porque é um elo fraco, né? Assunta, você falou, né, você citou no começo que eu estou nesse negócio há alguns anos já, né? Então, você imagina que nesses anos todos, mais de 3 dias, isso mudou muito, né? Lá atrás, quando a gente começou, e lá atrás faz tempo mesmo, né? Quando a gente começou a trabalhar com as cooperativas,
as cooperativas eram muito menos estruturadas do que elas estão hoje, né? E elas sempre demandaram um trabalho muito forte de acompanhamento, educação, de transferência de conhecimento, que todos os fabricantes que produzem papel a partir de aparas têm que fazer. Então, nós temos um trabalho, já tivemos um trabalho muito forte, temos ainda, junto nas cooperativas, que é indicar como se separa. A cooperativa trabalha para as indústrias, né? E as indústrias são entidades estruturadas, né? Nós temos obrigações fiscais, então, imagina, as cooperativas precisaram aprender a emitir nota fiscal, precisaram aprender a separar a matéria-prima corretamente, se estruturaram para fazer faturamento, para entregar em skids, em caminhões, para não entregar solto. Tudo isso a gente vem trabalhando e fazendo. E elas reagem muito bem, né? Elas recebem muito bem toda a... Deixa eu só tirar isso aqui. A gente recebe muito bem. Eles recebem muito bem tudo que a gente passa para eles, estão sempre abertos, e a gente tem trabalhado muito perto das cooperativas, principalmente das cooperativas que trabalham com a Papyrus, né? Elas eram pouco estruturadas, hoje a gente já consegue um nível de qualidade muito bom e até de formalização dentro daquilo que a gente pode entender como uma cooperativa. Lógico que diferente do que é uma indústria, como os falou, uma indústria grande, mas eles estão bem estruturados e conseguem nos atender sem problema nenhum, hoje em dia. Você comentou, né, todas as etapas são importantes. O setor, ou vocês, fazem algum trabalho de orientação, e acho que é orientação mesmo, para os gráficos, né, que são os seus clientes. Vocês chegam a dar algum suporte no sentido de dicas, suporte, orientação, recomendação para eles cuidarem do material, porque eu visitei muitas gráficas, pelo menos umas 4 já, e assim, a gente vê que tem gráfica que tem cuidado, que é uma coisa linda de ver, que toma muito cuidado com o material, os esqueletos, né, as bordas do papel cartão, porque tem exceção de rolo nas laterais, eles cuidam disso, eles cuidam no sentido de não deixar sujar, de recolher logo, né? E depois encaminhar, e você vê que o lugar é limpo. Outras fica tudo, você fica pisando em resto. Vocês têm trabalhado isso? Olha, Assunta, esse é um ponto que para nós na Papyrus é bastante forte, né? Então, a gente tem algumas convicções, né? E uma delas é que a gente trabalha nas relações, né? As nossas relações com os clientes são muito importantes. Quanto melhor o cliente tiver, quanto melhor a gráfica tiver de informação e souber fazer o aproveitamento do material que a gente envia, desde o material que ele vai entregar até os resíduos que ele gera, melhor vai ser a cadeia, mais produtiva vai ser a cadeia, melhor vai ser a cadeia da economia circular, melhor vai ser esse negócio que a gente quer fazer, que é o reaproveitamento. Então, nós temos uma equipe de desenvolvimento, de treinamento, uma equipe que trabalha junto com o cliente para dar o tipo de informação que você está falando, como é que lida com a matéria-prima, até como é que pode lidar com o resíduo, o que é importante para a gente, se ele fizer uma boa separação, cuidar bem das aparas que ele está gerando, dos recortes que ele tiver, isso tem um mercado garantido para a gente e para outros fabricantes que usam matéria-prima reciclada, né? Então a resposta é sim, a gente tem um trabalho muito forte junto com os gráficos, mas não é só com os gráficos, né? A gente tem um trabalho muito forte também com os end-users. A gente tem tentado conversar bastante com eles e explicar que usar material reciclado é bom porque a gente salva a cadeia inteira. Então, os cuidados que eles vão ter também com o material que eles geram, as próprias embalagens deles, vai ajudar toda a cadeia a fazer a reciclagem. Você falou você citou uma parte anteriormente, né, que se eu entendi, era assim, como é que a gente cuida para ter certeza que aquilo que a gente faz está sendo feito de acordo com o que a gente prometeu, vamos dizer assim, né? E eu achei que você ia tocar em certificações ou acompanhamentos da matéria-prima, né? Eu notei isso. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente, da Papyrus principalmente, né? O nosso sistema é todo auditado, né? Toda a produção é auditada, né? A gente tem o acompanhamento e a rastreabilidade de toda a cadeia, desde a matéria-prima até a rastreabilidade
do material que a gente recebe, né, e do material que a gente produz. Então, você falou, né, que na Alemanha eles têm a identificação de quanto de matéria reciclada é usado em cada produto, quanto eles usam de reciclados, né? A gente na Papyrus tem um selo verde para cada produto. O selo verde indica quanto de matéria-prima reciclada a gente usa e quanto dessa matéria-prima é matéria-prima pós-consumo. Cada produto tem uma porcentagem, porque cada produto é uma receita diferente, e cada um usa um pouco de matéria-prima verde e matéria-prima reciclada. E isso hoje é auditado pelo FSC. Então, a gente tem o FSC como cadeia de custódia, mas o FSC também nos audita no selo verde. Então, aquilo que está escrito em cada produto, que diz qual é a porcentagem de cada matéria-prima, entre celulose virgem e celulose reciclada, é auditado pelo FSC. E o sistema é aberto, né? Todos os nossos clientes podem entrar no nosso sistema e auditar, ver os números que a gente está usando, que a gente está demonstrando. Então é um sistema bem transparente. Eu acho que isso é importante. A cadeia toda tem se desenvolvido para isso, né? Para mostrar aquilo que faz e mostrar a importância da economia circular, com transparência, né, e com a possibilidade de todo mundo olhar o que está sendo feito. É bem perto dos clientes, é bem perto dos end users, e esse é um ganho muito grande que o sistema todo teve nos últimos anos, a possibilidade de ser auditado e ter alguém como o FSC nos auditando. Legal. Vocês, há uns 11 anos atrás, eu lembro, eu não tenho aqui, a cartilha de educação ambiental, né? Vocês participaram daquele movimento lá atrás, hoje a gente já conseguiu distribuir, acho que umas 50 mil cartilhas de educação ambiental. Na minha... tem uma aqui, para quem não conhece. Então, assim, eu acho fundamental, né, lógico, orientar cada ela, né, mas no meu entendimento, lá em casa, né, lá em casa que eu digo Sim. Dentro das casas das pessoas, tem um ser humano ali que é muito importante, que é a criança. A criança, ela, sabendo, ela educa, ou ela chama a atenção, pelo menos, de uns 7 adultos, entre pai, mãe, tia, avó, ela cobra de todo mundo, né? Então, realmente é uma pena que aqui no Brasil, economia circular, né, sustentabilidade ainda não esteja na grade, né, do currículo. Mas a gente segue assim mesmo. Você comentou, né, de novo, das pessoas em casa, que elas descartam em casa os cartuchos. Durante a pandemia, pelo menos uma boa parte das pessoas ficaram 9 semanas em casa. Boa parte das pessoas ficaram 9, 10 semanas Sim. dentro de casa. E a gente não sabe quando vai sair ainda, né? Isso, com certeza, fez com que muita gente passasse a dar valor em coisas simples, passasse a dar valor em alguns momentos, em algumas pessoas, que talvez não dessem antes. Começaram a observar o quanto consomem, o quanto geram de resíduo, né? E teve gente que descobriu que precisa levar o resíduo num lugar, porque antes alguém outro fazia isso. Então, você vê essa situação, né? Porque a situação tem um poder de transformação, né? Eu queria, como vocês estão vendo isso, como vocês têm sentido isso? Assunta, a gente vinha olhando para essa necessidade de trabalhar com os resíduos, né, desde antes da pandemia. No último ano, em 2019, a gente viu aqui no Brasil e no mundo muitos movimentos que começaram a questionar por que a gente gera tanto resíduo? O que a gente faz com o resíduo? Para onde vai o resíduo? E aí a gente começou a ver toda a dificuldade com os mares, os plásticos nos mares, os aterros que estão lotados de todo tipo de material, e todo mundo começou a se questionar, tá bom, mas tem que terminar, tem que dar um fim nisso, né? E a gente começou a trabalhar, Papyrus e todo mundo que está no setor, você também, todo mundo começou a trabalhar para tentar educar as pessoas e falar, o resíduo não é resíduo, ele não é lixo, ele é aproveitável, ele pode ter boa qualidade, ele deve voltar para a cadeia produtiva, né? Então eu acho que esse movimento já vinha. Quando começou a pandemia, como você citou, todo mundo veio para casa, né? E aí em casa, você tomou contato, como você falou, com aquilo que você usa, com o que você gera. E a gente percebe quanto resíduo a gente coloca. E quando você vai dispor, porque você está em casa, na verdade,
Hoje, muita gente não tem mais o auxiliar que limpou e que cozinhou e que fez. Somos nós mesmos. Então, a gente pega isso e fala, onde eu li? E aí, aquela necessidade de cuidar melhor do resíduo, ela passa a ser uma experiência agora de cada um. E aí, eu acho que tem um grande potencial de evolução para a gente dar conta do resíduo, mas mais do que isso, para a própria sociedade, na experiência, começar a cobrar da gente que está na indústria, dê um fim a esse resíduo adequado. Não é um problema meu, o resíduo que nós usamos, não é só meu, é seu também. Então, se isso vier para trás, porque quando a gente exige um resíduo de melhor qualidade, um material mais fácil de reciclar, mais fácil de reaproveitar, a gente obriga como consumidor a cadeia toda a se mexer. Quando a gente, no ponto de venda, valoriza um produto que de alguma maneira é mais fácil de reciclar ou já é reciclado, a gente valoriza esse ciclo reverso, valoriza essa economia circular. E essa experiência nós estamos tendo agora. Eu acho que a pandemia, não tem nada de bom nela, lógico, né? A quarentena não tem nada de bom, mas alguma coisa vai ter que mudar depois disso. E não é possível que a gente, com tantas experiências diferentes agora, nesse período de quarentena, a gente não queira ser diferente como sociedade depois que isso acabar. Muitos dos meus amigos dizem que eu sou um filho de Maria, né? Que eu acredito em todas as transformações possíveis. Eu continuo acreditando, eu acho que as pessoas podem, né? Aprender com aquilo que está acontecendo. E a gente tem chance de aprender coisas boas com isso. E lidar com o resíduo é uma coisa que pode acontecer. Eu acho que toda a cadeia produtiva e a cadeia de consumo, ela vai estar mais disposta a cuidar dos seus resíduos, né? Cada um com a sua função. A nossa função é, se você me der o resíduo, eu cuido bem dele. Se você quiser o papel cartão reciclado, eu posso produzir mais para você dentro de uma especificação que nós acordarmos. O próximo elo é, eu posso transformar, outro eu posso embalar, outro lá na frente eu posso recolher. Se todo mundo cumprir um pouco dessa função, nunca vai ser só reciclado. Tem que ter sempre virgem para poder ter reciclado. Não faz sentido uma coisa só, né? Mas cuidar dessa cadeia como um todo, eu acho que a gente está aprendendo agora, porque a gente está aprendendo a cuidar um do outro também, né? Eu estou preocupado com quem está do meu lado, com o meu vizinho, com a minha família, estou preocupado em cuidar deles. E se preocupar com o meio ambiente também é um pouco dessa preocupação, a preocupação com o outro, né? E o outro, nesse caso, como eu falei lá no começo, tem um monte de recurso aqui natural. Se eu for consumindo, jogando em outro lugar, isso um dia vai acabar, eu não posso fazer isso. Eu tenho que cuidar disso. E cuidar disso, a economia circular, acho que pode ajudar muito, se a gente tiver consciência que isso é útil. Vai depender de todo mundo, né? Com certeza. Sempre depende. Todo mundo. Mas eu muito acho mais que agora, né, Assunta? Com certeza. Tem uma frase que não é minha, que é do Bosco, da Perfone, que ele falou, tem gente que ainda acha que existe jogar fora, né? Não existe jogar fora. Não. O fora não existe, o planeta é um só. Assim, o que eu percebo também, né, aí falando um pouco da indústria de embalagens, Amanda, gostaria muito, né, já que a gente passou por isso, que alguns aprendizados ficassem, né? Eu acho que o consumidor viu, sentiu a importância da embalagem, seja ela qual for. Ele entendeu que sem embalagem ele não consegue, né, ter os produtos que ele quer, que a embalagem protege, que a embalagem deixa mais tempo na prateleira, começaram a limpar, né? Muita gente, tem gente que está pior que eu, tá? Limpando e dizem que eu tenho dó, mas estão com neuras. Então, de repente, optam por embalagens que ele perceba que, de certa forma, o que está lá dentro está fechado. Então, começam a se preocupar com saudabilidade, com segurança, com certeza, com sustentabilidade. Eu não tenho dúvida que o tema de sustentabilidade ambiental, consumo consciente, né? Porque para você ter sustentabilidade, você precisa começar consumindo só o que você precisa e não gerando desperdício. Eu acho que tudo isso vai melhorar. Diante disso, vocês estão imaginando algum programa, não sei se o termo seria programa, de apoio de educação ou algum trabalho nesse sentido? Ou vocês ainda
não organizaram nada nessa linha? Eu acho que esse é um tema, assunto que a gente precisa olhar não só para o foco da indústria, de uma indústria como a Papyrus, mas do foco setorial, né? Então aí a gente teria que olhar qual é o esforço que o setor, né, papel, tem feito para a educação do consumo consciente, né? E aí, eu sei, a gente participa, eu participo, o IBA, que é a entidade que apresenta, tem alguns programas de educação que seguem na esteira do Programa Nacional do Resíduo Sólido, né? O Programa Nacional do Resíduo Sólido tem uma série de compromissos que nós, como indústria de papel, assumimos, e uma delas também faz parte da educação do consumidor para entender essa cadeia, essa economia circular, e entender qual é a participação dele neste círculo de reaproveitamento, nesse circuito fechado que é o reaproveitamento. Então, sim, a educação é importante, a gente tem trabalhado isso no setor, né, confeccionado materiais, trabalhado em segmentos de escolas, trabalhado com informações, com disponibilidade de informação na mídia, nas redes sociais, para tentar fazer com que o consumidor entenda a importância dele nesta cadeia e nesse reaproveitamento de resíduos. E como você citou, né, o resíduo, ele é matéria-prima, ele não é lixo, né? Ele pode ser reutilizado, desde que ele seja bem trabalhado na cadeia inteira. E esse é um desafio muito grande que a gente tem no Brasil, né? A educação, na geral, é um grande desafio, né? E a educação, nesse sentido, também é um grande desafio, mas as indústrias do setor estão alinhadas com essa finalidade e têm investido para que isso aconteça, né? São ações que a gente discute sempre lá no IBA, e estamos tomando atitudes em relação a isso já. Muito bom. Você acha que empresas, né, de forma geral, as empresas que têm uma orientação para a sustentabilidade ambiental econômica, mas que já estavam levando essa mensagem, ou empresas que, melhor que isso, que fazem isso de verdade, vão ter um diferencial no pós-pandemia? Eu acredito que eu acho que sim, né? Eu acho que já era um diferencial antes, mais ainda depois de toda essa transformação que a gente está vivendo agora. E em relação ao que nós já conversamos, é a preocupação com o meio ambiente, é a preocupação com o que está acontecendo com a sociedade, com os desafios que a gente tem para vencer, né? A cadeia de papel, ela é uma cadeia muito perfeita do ponto de vista da sustentabilidade, porque as florestas que são reflorestamento, elas já têm mas elas têm um trabalho muito forte na sustentabilidade dentro das florestas. As indústrias têm um circuito fechado que extraem celulose muito forte, e toda a cadeia tem a possibilidade de trabalhar com os resíduos e fazer a reciclagem. É uma das poucas cadeias que ela pode se complementar, ela pode se fechar, né? A matéria-prima, que é virgem no começo, ela pode ser sempre reaproveitada. É uma das poucas cadeias que facilmente pode se fechar, e ela já tem uma estrutura montada isso, para fazer a coleta, né? Então eu acho que é um diferencial em relação a outros materiais, é um diferencial dentro da nossa cadeia, aquelas empresas que estão preocupadas com a sustentabilidade e que podem oferecer, dentro do seu escopo de trabalho, também uma possibilidade de reciclagem e reaproveitamento. Eu acho que sim, ela é um diferencial em relação aos outros materiais. É lógico que isso não é uma maravilha completa, né? A gente não pode substituir todas as embalagens que existem no mercado por uma embalagem de papel cartão, porque a gente tem necessidades. Como é que é? Não era isso, não era nesse... Não, eu sei que não, mas eu acho que sim, vai ser valorizado, mas a gente tem que ver que também tem valor em outras coisas, né? Em outras embalagens, mas o papel cartão tem a grande vantagem, né? De ser uma possibilidade, uma cadeia fechada, uma economia circular de fato. Uhum. Desculpa. O que eu penso, né, que eu comecei a falar um pouco inteiro do raciocínio, que o consumidor percebeu a importância da embalagem, independente de qual material seja. E sim, a minha esperança é que a indústria de embalagem, ao invés de continuar brigando, né, porque
a gente vê muita briga. Eu acho que tem que ter união, porque tem espaço para todo mundo, né? Todo mundo pode fazer melhor, inclusive é o que a gente prega, que embalagem melhor promove um mundo melhor. E da mesma forma como tem vários aspectos, muitos aspectos positivos de sustentabilidade na cadeia de celulose, seja a gente pode ter ações que pode fazer muito com embalagem de aço, com embalagem de alumínio, de vidro, que tem a questão da replicabilidade que outros não têm, né? O plástico, que apanhou muito e deu até... houve muita crítica, né, contra o plástico, e agora, na pandemia, muitos passaram a perceber a importância, né? Porque também tem, claro que tem. A gente está usando material cirúrgico, né? De plástico, né? As máscaras no início eram todas de TNT. Então, eu acho que para a gente ter embalagem melhor, a gente precisa pensar desde o conceito, né? Se reduzir o que pode reduzir, remover o que dá para remover, dentro do possível fazer monomaterial, ou se não fizer monomaterial, fazer de forma que as coisas possam ser separadas. Eu acho que a embalagem, eu não sei se você já contou, mas com certeza cada pessoa deve tocar, né? Pegar assim 50 embalagens todo dia. Então, aquela usa e joga fora. Você acorda, você pega um tipo de pasta de dente, vai para a cozinha, você abre o queijo, né? Vai fazer o café, soma quantas vezes. É tudo embalagem, né? É tudo embalagem. Está tudo embalado hoje. É isso mesmo. Está tudo embalado. E é assim que é, né? E é assim que é. Então, se a gente toca 50 embalagens, se todo mundo fizesse, eu peguei 2 exemplos aqui, o TAEC e a Nestlé, se todo mundo fizesse ações de educação na própria embalagem, não ia, né? Sim. Seria um passo enorme. Bom, eu queria também comentar que tem muita gente dando os parabéns para você, tá? Não fui eu que mandei, não. Eles estão dando parabéns. Não foi assunto? Tá. Não foi eu. Tá bom, agradeço. Falando que você está mandando bem, tá? Bom, eu avisando, inclusive, o pessoal que pode mandar pergunta, né? Alguém fez uma pergunta aqui. Pensar sempre no sistema de embalagem e encontrar as melhores soluções. Foi só uma observação, o pessoal do IBA agradeceu a menção, eu estou só repassando o que eu estou vendo daqui. Você teria ou gostaria, Amanda, de deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, ou para quem depois vai assistir o vídeo, que vai ficar depois disponível no YouTube, certo, Ed? Fica disponível no YouTube depois, o Ed vai editar. Você teria alguma mensagem que a gente possa deixar para as pessoas? Assunto, assim, eu tenho uma convicção, se é uma mensagem as pessoas vão ter que ver, né? Mas a convicção que eu tenho é que para a gente fazer as coisas melhor, a gente tem que fazer junto, né? Não é possível fazer sozinho. Nenhuma indústria ou ninguém vai fazer as coisas melhorarem se trabalhar pensando só no seu próprio umbigo. Nós vamos ter que pensar em coisas divididas, né? Então os compromissos vão ter que ser de parte a parte. E é isso que eu acredito na economia circular. A Papyrus pode reciclar. Ela nasceu reciclando há 70 anos atrás, quase. Ela nasceu trabalhando com matéria-prima reciclada, mas ela também trabalha com matéria-prima virgem. A Papyrus tem esse potencial. Agora, não adianta ela querer reciclar e trabalhar as aparas se ninguém quer comprar aquilo, porque não vê valor. Não adianta a gente fazer um bom trabalho em reciclagem se quem está para frente na cadeia também não faz uma parte. E essa parte é junto, não é que tem que fazer sozinho. A gente está disposto a ir o que a gente precisa. A gente está disposto a ver o que os outros precisam e tentar entender o que a gente pode mudar aqui. Transformar, né? A gente precisa transformar o jeito que a gente faz as coisas e fazer diferente. Então, eu acho que se tem um recado para dar é uma convicção. Vamos fazer junto.
eu tenho um potencial de ajuda a Papyrus tem um potencial de ajuda, a cadeia de papel cartão tem um potencial de ajuda para fazer a economia circular funcionar, mas ela não vai fazer sozinho, ela precisa que os outros elos da cadeia participem, que o end user entenda a importância da economia circular e do reaproveitamento. Embalagens monomaterial, embalagens com menos interferências, embalagens que sejam melhor aproveitadas, que possam ser separadas com facilidade, que estejam claramente identificadas como é a disposição. Tudo isso é importante. E se a gente trabalhar junto, todo mundo com a mesma direção, com a direção de melhorar a embalagem, como você sempre fala no Instituto, uma embalagem melhor, eu tenho certeza que a gente faz. Agora, se a gente quiser fazer separado, ou um quiser olhar só para os seus benefícios ou para o seu resultado, nós não vamos conseguir. Então, eu acho que o que a gente acredita na Papyrus é fazer junto. A gente está fazendo junto, com todo mundo que quer, com todos os nossos clientes, e nós estamos dispostos a fazer com todo mundo. Então, nós temos conhecimento, muito conhecimento em reciclagem, muito conhecimento em economia circular, e a gente divide com quem precisar, não tem problema, né? E nós estamos abertos, tudo que a gente faz é transparente. Não tem nada que a gente queira esconder. É só ir lá e ver com a gente. Se tiver uma sugestão para melhorar, nós vamos fazer diferente também, não tem problema nenhum. Nós vamos melhorar. A nossa ideia é essa, trabalhar junto e fazer para ser melhor. Aliás, eu preciso avisar que quem precisar de informação, o livro está lá, está disponível, né? Porque tem gente que não acredita que o cartão é reciclado, a gente precisa avisar que pode, inclusive, usar em embalagem de alimento, que não faz mal, não mata criancinha, nem nada. Isso está certificado, né? Pode usar e está certificado. Bom, se for reciclado. É isso aí. Bom, se alguém tiver mais perguntas, podem mandar. Se não deu tempo de responder, pode continuar mandando. Eu mando o Amando, ele responde. A gente responde através do Instituto também. Queria só comentar, primeiro agradecer ao Amando a disponibilidade. Obrigado. Dar os parabéns pela trajetória e pela crença, né? E eu queria também comunicar e o pessoal continuar acompanhando. A gente tem muita gente tão legal quanto o Amando, né? Que vai continuar. Muito mais. Não, iguais. Eu sou mau, assunto, não esquece disso. Eu sei, você é mau. Então, assim, a semana que vem nós vamos ter a Gabriela Michelucci, que é da BPO, da Pelão do Lado. No dia 11, o Milton do Rego, que é o presidente da APAL, que é de alumínio. Depois, dia 18 de junho, o João Carlos Basílio, que é da BIPEC, que é da Associação Brasileira da Indústria de Higiene, Pessoais e Cosméticos, que aí vai dar a visão dele de como isso está, como a pandemia impactou, como que a indústria, né, de higiene pessoal, produtos também estão vendo e como que vai sair disso, né? Porque teve dois lados, né? Teve a corrida do altura, mas também teve a parada, né, de outros setores da mesma indústria. Depois nós vamos ter o Rogério Mani, que é da ABF, que é a Associação Brasileira de Embalagens Flexíveis. Depois a gente vai falar com o pessoal do vidro, né? Puxa vida, só. A gente vai ter o pessoal do vidro, do Ladeira, da Paulas e Limões, e depois o Laércio da Adirpasso. Então a gente, depois eu conto os outros, tá? Porque tem mais. Temos muito compromisso, hein, Assunta? Muito compromisso. Temos muito compromisso com você, hein? E de terças-feiras, né, a gente já vai estrear o programa de embalagens em pauta, que daí é mais técnico. Muito legal. Mas eu acho que é uma forma da gente se aproximar e compartilhar sem dúvida, o que a gente aprendeu, né? Opiniões de mercado, né, lógico. Você deve compartilhar tudo que você aprendeu e escutar as outras pessoas que estão no mercado também. Muito bom. As pessoas compartilharem, não. Bom, de novo, muito obrigada. Depois a gente vai contar, vai ficar disponível no YouTube do Instituto e aonde? E no GTV do Instagram. GTV. Ele tem que me dar as dicas. Eu também. Das dicas, né, Assunta? Isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Fernando. Até a próxima.